senhores deputados, muito bom dia. A quórum regimental, por isso damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Antes de darmos início à nossa reunião, eu quero, em nome da Comissão de Finanças, cumprimentar a todos vocês que estão aqui dentro do plenário e que vieram para Florianópolis por intermédio da Escola de Governo para participar da reunião da Comissão de Finanças, como participaram da reunião da Comissão de Constituição e Justiça e outras atividades aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero saudar a todos aqueles estudantes de Balneário Camboriú presentes, Blumenau, Camboriú, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Faxinal dos Guedes, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Itapema, Joinville, José Boatê, Lages, Morro da Fumaça, Otacílio Costa, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão e Xanxerê. Uma salva de palmas a todos vocês, gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Levante o dedo. Quem já conhecia Florianópolis? Quase todos, que bom. E quem não conhece, levanta o dedo. Quem não conhecia pela primeira vez? 1, 2, 3 pessoas, tá bom. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero ver se vocês... Quem vão saber responder? Aqui a mesa diretora fica proibida de dar dica. Fica proibida da dica. Florianópolis. O que significa Florianópolis? Quem sabe, responde. Pode ocupar o microfone ali de à parte, faz favor. Aqui nós temos o microfone de à parte. Quem sabe... O microfone à parte. Diga o nome e a cidade. Ok, eu sou o Brian, Joinville, né? É a minha primeira vez em Florianópolis. E pelo que eu sei, Florianópolis é a cidade de Floriano, né? Em homenagem a Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. É isso que eu sei sobre o nome Florianópolis. Parabéns. Obrigado. É verdade. Florianópolis, polis, cidade. Floriano, cidade de Floriano. Floriano Peixoto, marechal do Exército, foi presidente da República, foi o segundo presidente da República. E Santa Catarina, os catarinenses foi um povo que se revoltou contra a implantação da República no Brasil, né? Santa Catarina, na época, queria continuar com o Império. E em razão da qual houve uma insurgência muito grande aqui em Santa Catarina. E aqui nós temos algumas ilhas que circundam a ilha de Santa Catarina, e uma delas chama-se Ilha de Anhatomirim, muito famosa, construída, né, pelos portugueses para dar proteção à invasão dos espanhóis, aqui na ilha de Santa Catarina. Temos a ilha do Ratones Grande, a ilha Ratones Pequeno, a Anhatomirim, temos o Forte São José, na cidade da Praia do Forte, ali perto de Jurerê. Mas nessa ilha, né, esse forte, na época em que nós passamos do Império para o período republicano, o Floriano Peixoto determinou a prisão de algumas dezenas de catarinenses na ilha da Anhatomirim pela insurgência contra a implantação da República no Brasil. E em razão dessa insurgência, mais de 200 catarinenses foram fuzilados nesta ilha. Tá? E aí que veio a grande ideia. Para se acabar com o fuzilamento e acabar com a revolta, sugeriu-se então mudar o nome da capital de Santa Catarina de Desterro para Florianópolis, uma homenagem então ao Floriano Peixoto, ao Marechal Floriano Peixoto. Então, polis, cidade,
Floriano o nome do homenageado. Então, Florianópolis, cidade de Floriano. Então, por isso que de lá para cá passou-se a chamar Florianópolis e não mais Desterro. Então, por isso que a origem do nome Florianópolis é exatamente essa, em razão da... Não entendi? Presidente. Falei alguma coisa errada? Sim, senhor. Pode falar, deputado Jaime Otto. Presidente, quero apenas complementar o que Vossa Excelência já apresentou, e essa situação desse fuzilamento que houve em Anhatomirim já foi tema de muitas discussões aqui em Florianópolis. Fui vereador aqui de 2005 a 2008, inclusive várias tentativas de mudar o nome da cidade. Mas como já se consolidou e tal, e enfim, não prosseguiu, mas já houve várias situações, porque não deixa de ser um episódio triste para a nossa cidade, o fuzilamento de mais de 200 pessoas, simplesmente por discordar. Obrigado. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu só queria, gente, levar 2 ou 3 ou 4 informações para vocês, né, acerca do nosso trabalho e o que é Santa Catarina, o que Santa Catarina representa no contexto nacional e no contexto mundial. Nós temos somente 1,1% de todo o território nacional. Nós temos somente 3,4% de toda a população brasileira. Mas Santa Catarina é o 6º maior produtor de alimentos do Brasil. Santa Catarina é o 6º maior em arrecadação de impostos do Brasil. E Santa Catarina é o 7º maior exportador do Brasil. E nós somos campeões de algumas culturas, de alguns setores produtivos, né? Florianópolis, por exemplo, é chamada a cidade de silício. Aqui está instalado um dos maiores polos de tecnologia da informação da América Latina. Tanto que o imposto que mais se arrecada em Florianópolis não é o IPTU, é o ISS, em razão das empresas de tecnologia de informação, TI. Mas Santa Catarina é o maior produtor de suíno do Brasil. Santa Catarina é o 2º maior produtor de frango do Brasil. É o maior produtor de pescado do Brasil. Nós temos cerca de 540 quilômetros de costa, e nesses 540 quilômetros de costa, nós temos 5 portos. Nós temos o porto temos um porto, pequeno porto pesqueiro em Laguna, na verdade são 6. Nós temos o porto de Imbituba, nós temos o porto de Itajaí, o porto de Navegantes, o porto de São Francisco do Sul e o porto de Itapuá. É o estado com a maior quantidade de portos marítimos do Brasil. E agora já está se projetando mais um porto na Baía de Babitonga. Mas também temos um porto seco que fica no extremo oeste de Santa Catarina, lá em Diniz Cerqueira, recém-privatizado, e que por lá entram e saem em carretas com destino à Argentina, ao Paraguai, Bolívia, Chile e até fazendo a rota bioceânica. Então, Santa Catarina é o maior produtor de pescado, Santa Catarina é o maior produtor de alho do Brasil, Santa Catarina é o maior produtor de maçã do Brasil, Santa Catarina é o maior produtor de cebola do Brasil. Para vocês terem uma ideia, quem é do Alto Vale, né, só ali Ituporanga e aquela região produzem 35% de toda a cebola produzida no Brasil. Então, é um estado extremamente pequeno, mas altamente produtor. E um dado interessante que eu vou dar para vocês memorizarem, né, o tamanho de Santa Catarina, esse gigante que é Santa Catarina. Quem sabe a população brasileira? Qual é a quantidade de brasileiros que nós temos aqui? Cerca de 212 milhões de pessoas no Brasil, não é isso? É o que nós temos em frango. Nós temos 212 milhões de frangos em Santa Catarina. Nós temos uma população de 7 milhões e 800 mil habitantes em Santa Catarina. Nós temos cerca de 7 milhões e 500 mil suínos em Santa Catarina. Nós temos 4 milhões e 500 mil cabeças de gado em Santa Catarina. Nós somos o 4º maior produtor de leite do Brasil. A cidade de Pinhalzinho, lá no oeste, está se transformando na 2ª maior processadora de leite do mundo inteiro. Lá já está se processando cerca de 3 milhões de litros de leite quase todos os dias. Então, esse é um estado gigante, que é Santa Catarina, e que vocês, a partir da maioridade, vão estar aptos a administrar e a conduzir o destino desse estado. Não sei qual é o curso que vocês estão fazendo,
mas eu quero crer que muitos de vocês haverão de destinar os seus destinos para o campo político, no sentido de fazer com que possam estar aptos a administrar o futuro de Santa Catarina. Então, parabéns para todos vocês que vieram das suas cidades e estão aqui hoje, tá? Por intermédio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, pelo presidente da nossa escola do Legislativo, o deputado Júlio Garcia, da nossa diretora-geral, a coordenadora-geral, a ex-deputada Marlene Frenger, está oportunizando tudo isso para vocês. Então, parabéns para vocês, tirem bastante proveito e, ao retornarem, levem boas mensagens aqui de Florianópolis para toda a nossa população do interior. Tá bom, gente? Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. A Comissão de Finanças e Tributação é uma comissão extremamente importante da Assembleia Legislativa. É nesta comissão, com esses deputados, nós somos em 9 deputados, que nós tratamos do orçamento do Estado de Santa Catarina. Então, as 3 principais leis que tramitam no Legislativo todos os anos, elas tramitam exclusivamente na Comissão de Finanças, depois vai a plenário para a deliberação dos 40 deputados. A primeira delas é a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? É aquela que fixa as diretrizes para a feitura do orçamento. A segunda lei importante é o PPA, que é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual, o PPA, é uma lei que é feita com durabilidade para 4 anos. Ela teve validade de 4 anos. E a cada ano, ela é feita uma revisão. Então, esse ano, que é o ano de 2024, que é o segundo ano da legislatura, é um ano de revisão do PPA. E já está aqui, nós vamos tratar dela um pouquinho. E a lei mais importante dessas 3, que eu reputo sempre, é a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual, tá? Que tem que ser dada entrada até o último dia útil do mês de setembro de cada ano e tem que ser votada até o último dia útil do ano legislativo, ou seja, até o dia 16, 17, 18 de dezembro, este plenário tem que votar e depois segue para o governo para fazer a sanção, publicação no Diário Oficial, para começar a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E a LOA é aquela lei que estima a receita e fixa a despesa do Estado. Então, tudo aquilo que se pode arrecadar está na lei orçamentária e tudo aquilo que se pode gastar tem que estar também na lei orçamentária. Não se pode gastar mais do que se arrecada, tá? Pode se arrecadar mais do que vai se gastar. Então, isso também é fato. Então, a lei orçamentária. E hoje aqui vocês vão ter a oportunidade de nós elaborarmos aqui e fixarmos o calendário de tramitação dessas 2 leis, do PPA e da LOA, até porque a LDO nós já tramitou e já votamos aqui no 1º semestre desse ano. Tá? Então, o PPA chegou aqui no dia 15 de setembro, a LOA chegou aqui no dia 30 de setembro e nós temos que votar essas 2 leis até o meados do mês de abril. Então, senhores deputados, acordo regimental, vamos dar início à nossa reunião e primeiro, como de praxe, nós discutimos e votamos as atas das reuniões passadas. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes as seguintes atas. Ata da primeira reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da 2ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Também receberam cópia da ata da primeira reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também da Comissão de Educação e Cultura e ainda da Comissão de Saúde, da 2ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permanentes como se encontram, aprovadas por unanimidade ambas as atas. Recebemos ofício de Sua Excelência, o senhor deputado Ivan Nassi, comunicando a ausência no dia de hoje. Vamos à pauta do dia de hoje. Nós recebemos da Secretaria de Estado da Fazenda o ofício de número 726/2024, que encaminha a apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do 4º bimestre de 2024 e o relatório da gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2024 do Estado de Santa Catarina. Este documento, que agora nós vamos marcar a vinda do secretário de Estado da Fazenda para fazer toda uma exposição acerca das finanças do Estado nesse bimestre e nesse quadrimestre a que me referi. Também recebemos da Secretaria da Fazenda o ofício 0268/2024, que trata
o excesso de arrecadação no Estado de Santa Catarina no período compreendido entre janeiro de 2024 até 30 de setembro de 2024. E por que a Secretaria da Fazenda obrigatoriamente informa a Assembleia sobre esse excesso de arrecadação, se houver? Porque os deputados estaduais, por imperativo constitucional, têm direito a fazer indicação de emendas parlamentares de um percentual de até 1% da receita líquida do Estado. E este ano, o excesso de arrecadação do Estado, nos meses de janeiro a setembro, chegou a cerca de 3 bilhões e 500 milhões de reais, razão pela qual 1% da receita líquida, daí cerca de 30 e poucos bilhões de reais, e os deputados terão ainda até o dia 30 de outubro fazer a indicação, e cada deputado já recebeu ofício, no valor de R$ 855.584,84 de emenda parlamentar impositiva, de no máximo 5 emendas, no valor mínimo de cada emenda de R$ 100 mil. Então, no dia 23 foi expedido, as emendas deverão ser apresentadas até o dia 23 de outubro, e esta comissão tem até o dia 30 de outubro para ser encaminhada ao Poder Executivo para que possam ser pagas as emendas ainda antes do final do exercício financeiro de 2024. Também temos a apresentação, eu peço que a assessoria já disponibilize aos deputados a cópia do cronograma do projeto de lei, o número 0441/2024, que trata da revisão do PPE, que é o Plano Plurianual, que já me referi com vocês. Então, nós temos o cronograma do Plano Plurianual e também temos o cronograma de tramitação do projeto de lei, o 0454/2024, que é o da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2025. O cronograma é igual. No dia de hoje, nós estamos fazendo a apresentação, discussão e votação do calendário de tramitação de ambos os projetos. No dia 16, nós também vamos fazer a apresentação da cota parlamentar, que cada deputado tem direito de indicar as emendas parlamentares impositivas, que já vou me referir daqui a pouco. E no dia 30 de outubro, nós, enquanto relator da matéria, este deputado fará a apresentação do chamado relatório preliminar de ambos os projetos. E a partir do dia 30 de outubro até o dia 14 de novembro, nós vamos abrir vistas coletivas para o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça e também para o presidente do Tribunal de Contas, para que eles possam tomar conhecimento da revisão do PPA e da LOA, porque também nesse projeto de lei está inserido o orçamento desses órgãos e desses poderes. Então, eles também vão ter que se manifestar se concordam ou não, ou se produzem ou não emendas a serem depois discutidas pela comissão e depois levadas ao plenário desta Casa. Também, no período compreendido entre 30 de outubro até o 27 de novembro, um pouquinho mais de tempo, os deputados terão 2 prazos, 2 oportunidades. Aliás, o mesmo prazo para 2 oportunidades. A primeira oportunidade é prazo para apresentação das emendas parlamentares impositivas, aquela que eu já me referi, no percentual de 1% da receita líquida. Tá? E este ano, cada um dos 40 deputados terá direito a indicar R$ 11.709.889,48 de emenda parlamentar impositiva, sendo que desses recursos, 10% será na função da saúde, 20% da educação e outros 70% no máximo em outras áreas do governo, seja na agricultura, segurança pública, infraestrutura, enfim, em outras estruturas. Então, até o dia 27 de novembro. Então, para as emendas parlamentares impositivas, e que também, no dia de hoje, os senhores 40 deputados também estarão recebendo em seus gabinetes esse ofício indicando o cronograma e o valor das emendas parlamentares. Após o dia 27, encerra esses prazos, aliás, ainda a segunda oportunidade, além das emendas parlamentares impositivas, os deputados têm prazo para apresentação de outros tipos de emendas que não sejam impositivas. Então, prazo para apresentação de emendas parlamentares não impositivas e de bancadas também não impositivas. Por que de bancadas? Porque na Assembleia Legislativa nós também temos as chamadas bancadas regionais. Temos a bancada do Sul, a bancada do Litoral,
da Grande Florianópolis, bancada do Norte, bancada da Serra, bancada do Meio-Oeste, bancada do Oeste, enfim. Nós somos 6 bancadas. Os 40 deputados são divididos em grupos de 6 deputados, em 6 bancadas. Algumas com 8 deputados, outras com 4, outras com 5, conforme a região eleitoral de cada deputado. Então, nesse calendário também está previsto para que as bancadas possam fazer a apresentação de emendas não impositivas. Por quê? Porque não são constitucionais. As emendas parlamentares impositivas, as individuais, elas estão contidas na Constituição do Estado. Então, obrigatoriamente, o deputado tem que apresentar e, ao ser aprovado em plenário, sancionado, o governo do Estado tem que pagar. As emendas de bancada ainda não não consta da Constituição do Estado, razão pela qual ela não é impositiva. Então, este é o calendário de tramitação dos 2 projetos de lei e também o ofício que nós estamos encaminhando a cada um dos 40 deputados, indicando a quantidade de emendas, valor mínimo, o prazo final e nas funções de saúde, educação e nas outras áreas do governo. Então, em síntese, esse é o início da reunião, de uma forma geral. Vamos agora à pauta propriamente dita, onde haverá manifestação dos senhores deputados. E o deputado que, por primeiro, vai fazer o seu relatório e voto é o deputado Mário Mota. O deputado Mário Mota tem o projeto de lei, aliás, tem o ofício 0018/2023 do Tribunal de Contas, que vai fazer o seu relatório, que encaminha o ofício 0018, trata-se do relatório da Controladoria, relatório de atividades do primeiro trimestre do exercício do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Deputado Mário Mota, Sua Excelência, com a palavra. Senhor presidente Marcos Vieira, demais colegas da comissão, a todos vocês, integrantes do projeto que os traz como visitantes à Assembleia, mais uma vez, é um prazer enorme podê-los receber. E eu antecipo apenas um detalhe, um poder avaliando um outro tribunal. Vem de lá para cá exatamente o parecer de uma controladoria que propõe uma avaliação da prestação de contas das atividades do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no seu primeiro trimestre do exercício de 2023. A procedência é Tribunal de Contas e o relatório coube a este deputado. Cuide-se do ofício 018/2023, remetido pelo Tribunal de Contas do Estado, contendo link de acesso ao relatório das atividades daquela corte. É uma corte de contas, referente ao exercício do primeiro trimestre de 2023, bem como link de acesso ao parecer do órgão central de controle interno, CONTE 104, e dos processos administrativos e documentos atinentes ao período, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição Estadual de 1989, no parágrafo único, artigo 112 da Lei Complementar 212, de 15 de dezembro de 2000, que institui a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, bem como o caput dos parágrafos 1º e 2º do artigo 296 daquele relatório interno do Tribunal de Contas de Santa Catarina, por uma resolução de 2001. Há um detalhamento todo na elaboração da justificativa do voto. Eu peço licença para me ater exclusivamente à parte final, que é justamente o voto deste relator. Conforme dicção do parágrafo 2º do artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do parágrafo 2º do artigo 274 do RIA-LESC, que é o regimento interno da Assembleia Legislativa, cumpre a esta Comissão de Finanças e Tributação examinar e emitir um parecer sobre o relatório de atividades e as contas do Tribunal de Contas do Estado, em exercício do poder fiscalizador constitucionalmente atribuído ao Legislativo,
com amparo nos artigos 70, caput, e 71, parágrafo 4º da Lei Maior, por simetria nos artigos 58, caput, e 59, parágrafo 4º da Constituição do Estado. Em observância ao artigo 112 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Santa Catarina e ao artigo 296 do seu regimento interno daquele tribunal, encaminhou versão eletrônica do relatório de atividades e dos documentos administrativos atinentes à gestão orçamentária e financeira correspondentes ao primeiro trimestre de 2023. Quero fazer apenas um adendo com explicativo. Até então, nós recebíamos o relatório impresso em papel. Então, imaginem, agora recebemos um link que nos leva à versão digital de todo esse relatório. A economia que a digitalização proporcionou aos custos do Estado. Da análise do relatório de atividades, do que atina a área fim do Tribunal de Contas, este relator entende que o órgão de controle estadual atuou satisfatoriamente, o que se revela das informações prestadas, com valores expressivos de multas aplicadas e débitos imputados, bem como pelo aumento pouco expressivo do estoque de processos, coisa de 5% mais em processos. Observa adicionalmente que o órgão de controle estadual relatou o atendimento de sua ouvidoria com um total de 417 manifestações por meio de canais acessíveis à população, revelando o empenho em atender a demanda social, bem como o intuito de se modernizar quanto às tecnologias da informação. Quanto à gestão orçamentária, financeira, administrativa e de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, cuja conformidade, recordo, foi atestada pela Controladoria do Tribunal, não observo qualquer óbice, qualquer impedimento, no período compreendido entre janeiro e março de 2023, portanto, o primeiro trimestre do ano passado, tendo sido respeitadas, ao nosso ver, as normas de finanças públicas, de licitação e os limites de gastos com pessoal. Ante o exposto, entendo que o Tribunal de Contas cumpriu o preceituado no parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado, bem como do artigo 112 da Lei Complementar 202 do ano de 2000, e o artigo 296 do seu regimento interno, motivo pelo qual, amparado no parágrafo 2º do artigo 274 do regimento interno desta Casa, esta relatoria vota pelo conhecimento do relatório de atividades do primeiro trimestre de 2023 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhado pelo ofício 00018-2023. Então, votamos pelo conhecimento, inicialmente, e pelo posterior encaminhamento deste parecer à Corte de Contas. Sala das Comissões, relatoria, deputado Mário Mota. Era isso que tínhamos a oferecer, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, o voto do eminente deputado Mário Mota ao ofício 0018/2023, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pelo conhecimento e posterior encaminhamento àquela Corte de Contas. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Jessé Lopes, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Tenho aqui o PL 003/2024, autor do deputado Matheus Cadorim, que garante ao contribuinte no Estado de Santa Catarina a possibilidade de pagamento de tributos, impostos, taxas, multas e afins, pagamento através de cartão de débito e crédito. Projeto que, no seu mérito, eu concordo, né, desburocratizar e facilitar, porém, nós temos uma comissão onde a gente precisa avaliar tecnicamente as questões orçamentárias, né? E por isso eu peço novamente uma diligência desse projeto, já que nas diligências anteriores não tivemos, de fato, algo que tenha versado sobre a proposição.
com relação ao que a gente pedia, o que se trata realmente o projeto. Por isso, eu quero novamente fazer um diligenciamento, mas dessa vez lá para a Secretaria da Fazenda, para que ela possa dar o seu parecer com relação a qualquer despesa que esse tipo de projeto pode causar. Senhora deputada e senhores deputados, projeto de lei 003/2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, relatado nesta comissão pelo eminente deputado Antídio Lunelli. Sua Excelência, quando da emissão do seu relatório e voto, o fez pela aprovação da matéria, no entanto, com a emenda substitutiva global apresentada, as folhas 8 e 9. No entanto, houve solicitação de vista por parte do deputado Gessé Lopes. Sua Excelência, no dia de hoje, apresenta o requerimento para diligenciamento, tendo em vista a urgência momentânea do deputado Antídio, porque tem precedência para discussão e votação o relatório do relator, e em razão da ausência dele momentânea, nós vamos esperar a chegada do deputado Antídio. Se ele concordar com o diligenciamento, nós fizemos a discussão e votação do relatório pelo diligenciamento do deputado Gessé. Se ele mantém a posição e o relatório com aprovação com a emenda substitutiva global, nós vamos à discussão e votação do relatório do deputado Antídio. Perfeito, deputado Gessé? Deixa ele se inteirar primeiro. Falei bem ou falei mal do deputado Antídio? Ele chegou aqui agora. Dá uma salva de palmas para ele, gente. E também para o deputado Fernando Crelli, de Joinville. Senhor presidente, o deputado Antídio estava ali atrás, aguardando a sua manifestação para depois... Deputado Antídio, Vossa Excelência, no âmbito interno desta comissão, é relator do projeto de lei 003/2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que garante ao contribuinte do Estado de Santa Catarina a possibilidade de pagamento de tributos, impostos, taxas, multas e afins, o pagamento através de cartão de débito e crédito. Vossa Excelência, quando emitiu seu relatório de voto, fez pela aprovação da matéria, no entanto, com a emenda substitutiva global, de folhas 8 e 9, acostada no presente processo. No entanto, houve solicitação de vista por parte do deputado Gessé Lopes. Sua Excelência, no dia de hoje, apresenta o relatório de voto, que é pelo diligenciamento da matéria. Tem precedência o relatório de voto, mas eu consulto. Se Vossa Excelência concordar com o diligenciamento... Aceito, senhor presidente. Aceito o pedido de diligenciamento, então coloco em discussão o pedido de diligenciamento feito pelo deputado Gessé Lopes. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra, está aprovado o pedido de diligenciamento do deputado Gessé Lopes. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência, com a palavra. Cumprimentar mais uma vez todos os universitários, estudantes que estão aqui conosco no estágio visita. Cumprimentá-lo, presidente e demais colegas deputados. Em minhas mãos, o projeto de lei 349, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos produtores rurais que promoverem a adaptação da instalação elétrica das suas propriedades rurais ao sistema trifásico de energia elétrica, quando oferecido pela concessionária de energia elétrica. A relatoria foi do deputado Jair Mioto nesta comissão, e eu, nesse momento, vou proferir aqui a minha leitura sobre o voto vista, porque o relator é o deputado Jair Mioto, só para que vocês compreendam, né? Então, trata-se deste projeto de autoria do deputado Altair Silva. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 5 de novembro de 2020, seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Ao tramitar na CCJ, o deputado Maurício Scudilach, que foi seu relator, apresentou o parecer favorável ao projeto de lei, e esse parecer foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, a matéria começou a tramitar, então, nesta Comissão de Finanças e Tributação, onde o deputado Jair Mioto apresentou o parecer pela rejeição da matéria. Nós solicitamos vista
do projeto de lei, e no decorrer da tramitação do projeto, eu quero destacar que a diretoria do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda se manifestou nos autos. E eu destaco aqui, abre aspas, segundo consta da minuta, o auxílio se daria mediante créditos na fatura da energia elétrica, ou seja, não exigiria diretamente o aporte de recursos pelo Tesouro do Estado. E a Secretaria da Fazenda, ela manifesta que tem dificuldade de fazer uma análise sobre o resultado do impacto financeiro desta medida. Então, como pode ser visto, a DIT, ligada à Secretaria da Fazenda, emite considerações relacionadas à matéria, porém não um parecer definitivo sobre o projeto de lei. Nós tivemos, neste período, manifestações favoráveis ao projeto de lei nos autos. Eu quero destacar aqui a manifestação da Secretaria de Estado da Agricultura, que é a unidade executora, diretamente, e o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, que tem como pauta esse debate todo da substituição da energia nas propriedades, da energia elétrica, A matéria, então, relatada, ela vai, na minha avaliação como deputada, no compasso de medidas que buscam o desenvolvimento produtivo e econômico, para que os agricultores e agricultoras, para que os produtores rurais permaneçam nas suas propriedades e que também se adequem às mudanças tecnológicas. O alto custo na adequação da rede elétrica ao sistema trifásico impede que os pequenos proprietários rurais ou agricultores familiares realizem benfeitorias em suas propriedades, comprometendo a expansão da produção e limitando também a sua renda. Desse modo, eu entendo que é justo que os agricultores e agricultoras tenham incentivo na melhoria da infraestrutura das suas propriedades, especialmente no que diz respeito à substituição das redes monofásicas ou bifásicas por redes trifásicas, ampliando a capacidade do sistema para a instalação de novos equipamentos elétricos. Assim, manifesto que fiquei muito convencida diante da importância de aprovar este projeto nesta comissão, cabendo à Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural aprofundar o debate e fazer o aperfeiçoamento, se necessário for, no que se refere ao mérito da matéria. Como esta comissão aqui, ela é uma comissão que analisa o impacto financeiro e a Fazenda não conseguiu dar um parecer definitivo sobre isso, por outro lado, o próprio governo, enquanto Secretaria da Agricultura, é favorável, nós entendemos que essa matéria deva ser aprovada. O meu voto vista é pela aprovação da matéria, presidente. Senhora deputada, senhores deputados. Projeto de Lei 0349/2020, da autoria do eminente deputado Altair Silva, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos produtores rurais que promoverem a adaptação da instalação elétrica de suas propriedades rurais ao sistema trifásico de energia elétrica, quando oferecido pela concessionária de energia elétrica. O projeto de lei deu entrada nesta comissão e foi designado o relator da matéria, o eminente deputado Jair Mioto. E Sua Excelência, quando da emissão do seu relatório e voto, fez pela inadmissibilidade, ou seja, rejeição da matéria. No entanto, houve solicitação de vista por parte da deputada Luciane Caminati. Sua Excelência, no dia de hoje, emite o seu relatório, voto vista, que é pela aprovação da matéria. No entanto, o regimento da Casa determina que tem precedência discutirmos e votarmos o relatório e voto do relator deputado Jair Mioto. Eis sendo rejeitado, aí nós vamos para a discussão e votação do voto vista. Eu consulto o deputado Jair Mioto, se declina do seu relatório e voto que é pela inadmissibilidade e concorda com o relatório do deputado Luciane Caminati, ou mantém a sua posição, que é pela rejeição da matéria, no momento interno desta comissão. Senhor presidente, eu vou repetir aqui o que falei à época,
é flagrante o vício de origem, uma vez que tem sim impacto financeiro para o erário público. Mas, repito o que falei na época, sou 100% favorável ao mérito do projeto. O governo do Estado está disponibilizando 500 quilômetros de energia trifásica para os nossos produtores rurais. É uma questão de sobrevivência para a nossa agricultura. Essa comissão, junto com a comissão que presido, de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, tivemos vários debates com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria da Fazenda, para também levarmos a internet rural até os municípios. O agronegócio é 70% da nossa economia. Então, o projeto é meritório, tem todo o meu apoio no mérito, mas é óbvio que gera impacto financeiro, isso é inegável. E nós estamos também numa época de transição para as energias renováveis, muitas propriedades estão utilizando no meio rural como uma fonte de energia fotovoltaica, energia solar, temos também energia eólica, e entendo que o crédito na fatura obviamente vai gerar renúncia de receita para o Estado, mas mediante a importância do agronegócio, a importância para a nossa economia, eu vou embarcar nesse desafio aí da gente tentar aprovar, porque vai ficar na mão do governo para ver se supera essa flagrante exposição de renúncia de receita e o impacto financeiro. Então, na época, eu havia, inclusive, conversado com o deputado Fabiano, que estava representando a deputada Carminati, que pudesse ele, então, através da deputada, apresentar um parecer pela admissibilidade. Vossa Excelência declina do seu relatório e voto. Deputado Jaime Otto, no dia de hoje, declina do seu relatório e voto que foi pela inadmissibilidade do projeto de lei. Razão pela qual deixamos de discutir e votar o relatório do deputado Jaime Otto e passamos à discussão do voto vice-deputada Luciana Carminati, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, deputado Jacé Lopes. Eu acho que fazer a aprovação desse projeto que, como falou o deputado Jaime Otto, o mérito ele é interessante, uma vez que a empresa queira ter essa iniciativa, ou o governo do Estado queira ter essa iniciativa, porque vai ter um investimento inicial da empresa em fazer as instalações. Ainda que a ideia seria depois, através de um financiamento, o agricultor pagar, mas é uma comissão que era para ser técnica, então acredito que a aprovação de um projeto como esse, nós só vamos estar abastecendo a Justiça, o Tribunal de Justiça, que vai ter que isso aqui vai ser feito uma ADIM aqui, né? Não tenho dúvidas disso, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que o governo não vai sancionar o projeto pela flagrante vício de origem. Então, eu procuro nessa comissão ser um pouco mais técnico possível, e por isso eu não posso dar o meu voto favorável a esse projeto aqui. Então, no caso, a gente está fazendo o voto da deputada Carminati, certo? Então, no voto contrário. Senhores deputados, continue a discussão. Senhor presidente, eu vou manter meu voto contrário também por coerência, mas na comissão de mérito e no plenário vou votar favorável. E se o governo vetar, a gente vai ter que acompanhar o veto. Vossa Excelência já declinou do seu voto. Deputado Mário Mota. Eu acompanhei as discussões. Eu tenho colocado o seguinte: no momento em que o governo investe milhões para levar trifásico ao campo, e há uma justificativa para isso, eu imagino que no próprio projeto de levar o trifásico já deveria estar embutido algum valor para contribuir para que todos os moradores do campo pudessem fazer a ligação. Porque, caso contrário, não justifica nem o primeiro investimento, levar o trifásico e ele não ser aproveitado. Reconheço plenamente na fala do deputado Jacé Lopes que cabe a essa comissão avaliar tecnicamente todos os projetos que dão entrada e passam por ela, se vem ou não acompanhado de um relatório de impacto financeiro. Não é o caso. Esse projeto não tem esse relatório de impacto financeiro. Imagina-se quanto vai gastar para subsidiar ao homem do campo poder ligar na rede trifásica a sua propriedade. O que a deputada Luciana Carminati propõe é que nós acatemos, mesmo sem este relatório de impacto financeiro, tomando como referência o mérito e a importância do projeto.
Nós sabemos plenamente, o deputado Gessé Lopes é perfeito ao afirmar que quando chegar às mãos do governador, se aprovado em plenária, certamente ele poderá ser vetado, porque caberia ao governo propor, por vício de origem, não caberia à Assembleia essa proposição. O que podemos tomar, e é talvez o que motiva o deputado Jair Mioto a tomar essa posição, é uma posição muito mais política do que técnica. Ou seja, mesmo sabendo disso, aprovamos o projeto na Comissão de Finanças e Tributação e aguardemos a sua sequência até o momento do veto, que poderá, inclusive, voltar à plenária e ser derrubado. Portanto, na fase final, mesmo que o governo compreenda a importância deste subsídio, eu não sei quem pagaria, se é a Celesc ou se é o governo, o fato é que a própria sociedade acabará pagando este subsídio se ele for dado ao homem do campo. Por esse motivo, e tomando com consciência a ideia de que a aprovação será política e não técnica, eu acompanho o parecer da deputada Luciane Carminati. Continua a discussão. O parecer, voto vice, deputada Luciane Carminati, deputado Fernando Freleng. Sendo muito breve, acho que a fala do deputado Mário Mota foi perfeita. Esse projeto poderia ser uma indicação ao Executivo, o Executivo fazer uma análise e, através dessa análise, verificar o mérito, né? E realmente tem mérito o projeto, mas, como passou numa comissão de Constituição e Justiça, teve o parecer da legalidade, aqui a Comissão de Finanças foi avaliado, no primeiro parecer do deputado Jair Mioto, realmente a questão de interferência financeira nisso, o vício de origem, mas a gente entende totalmente o mérito, e se o governo entender que tem que vetar, vai vetar e não tem problema nenhum. Agora, se o governo entender que isso é uma ótima ideia para Santa Catarina, não vejo problema nenhum. Se vetar, a gente vai entender o veto e vai acabar mantendo o veto aqui dentro da Assembleia. Acho que isso já fica muito claro para todos nós, até pelo princípio da legalidade e também a questão orçamentária da comissão. Mas que fique aqui o alerta que a gente possa, em situações como essa, tentar em primeiro momento uma indicação, uma conversa com o governo, para que projetos como esse, com vício de origem, eles não passem mais pela comissão. Não havendo mais quem queira discutir o relatório e voto, o vice-deputado Luciane Carminati, coloco em votação. Senhor deputado, concorde, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria o relatório e voto da deputada Luciane Carminati. Deputado Antônio Lulani, vossa excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. Bom dia aos jovens também que estão aqui hoje nos acompanhando através do programa Estágio de Visitas à nossa Assembleia Legislativa. E gostaria só de comentar também que nós temos um projeto aqui que está tramitando, onde que teremos a matéria do empreendedorismo junto nas nossas qualificações dentro dos nossos colégios. Eu passo a relatar o parecer do projeto de lei número 0104/2021, que isenta de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, as operações internas com equipamentos de irrigação destinados ao uso na agricultura ou horticultura em Santa Catarina, de autoria do ex-deputado Milton Obos. Eu já vou direto ao voto. Quanto aos aspectos delimitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, observamos que as contas do governo comprovam que a expectativa de receita gerada pelo setor e recorrentes separada pela receita efetiva. Neste contexto, entendemos que o excesso de arrecadação e o superávit gerado pelo setor cumprem plenamente os requisitos de medidas de compensação. No sentido da observância da necessária manutenção
do equilíbrio econômico, por fim, considerando as manifestações favoráveis da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Agricultura, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 0104/2021, devendo a matéria ser remetida à Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Seria esse o voto, senhor presidente. É pela aprovação, o parecer de voto do eminente deputado Antônio Lunelli, ao projeto de lei de número 0104/2021, da autoria do deputado Milton Lopes. Em discussão, deputado Gessé Lopes. Presidente, quero ser um chato, né? Mas o deputado acho que se enganou, se equivocou quando ele falou que a Fazenda deu um parecer favorável, o parecer foi contrário. Tanto é que essa isenção de impostos, ele reflete um valor de 7,7 milhões ao ano. Só aí já vemos, né, o vício de origem. Eu não concordo quando os deputados falam que uma decisão política possa fazer a gente, na Comissão de Finanças e na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que a gente possa fazer análises meramente políticas. E depois, se o governador quiser aprovar, não aprovar, enfim, fica a questão dele, já que o vício de origem fica por conta dele analisar. Então, fecha a CCJ, fecha a Finanças, não precisamos de comissões técnicas. Não precisa, vamos só para o mérito e seja o que Deus quiser. Eu acho que acho que as comissões de Finanças e da CCJ é para a gente tratar as questões de forma mais técnica. E eu não posso achar que isenção de impostos proposto por um deputado é algo que não tem um vício de origem, né? Tamanha até a despesa aí que a Fazenda mencionou no relatório contrário a este projeto. Então, eu quero deixar aqui a minha manifestação contra o projeto, presidente. Continua a discussão. Projeto de lei 0104/2021, que tem como relator o deputado Antônio Lunelli. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra, aprovado por maioria. Deputado Antídio, Vossa Excelência ainda tem mais um projeto, depois do deputado Fernando, e ainda em seguida nós temos a reunião conjunta. Senhor presidente. Por gentileza, se Vossa Excelência puder ir direto ao voto. Passo a relatar agora o parecer do projeto de lei 0320/2024, que autoriza o Poder Judiciário de Santa Catarina a doar ao município de Timbó imóvel que especifica. A matéria foi lida no expediente do dia 10 de julho de 2024 e na comissão foi aprovada por unanimidade. A demanda de autoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nasce com o propósito de autorizar doação de imóvel em favor do município de Timbó, com as especificações constantes no parágrafo único do artigo 1º do projeto, para aquela administração municipal promover a utilização, visando a instalação de diversos serviços públicos, com o intuito de melhorar o atendimento à comunidade e facilitar a execução e continuidade das atividades administrativas. Observo a prévia autorização legislativa para a efetividade do ato. Assim, nesta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação do projeto de lei número 0320/2024, devendo a matéria seguir a Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos, senhor presidente. É pela aprovação, o parecer de voto do deputado Antônio Lunelli ao projeto de lei 0320/2024 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Fernando Crelin, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, muito bom dia a todos os nossos parlamentares jovens aqui. Projeto 0036/2024, autor deputado Napoleão Bernardes, altera a lei 18.853 de 2024 para garantir o direito do usuário na prestação indireta dos serviços públicos, denominado Lei é para Valer. Na verdade, nós já temos aqui um projeto na Assembleia que a gente aprovou em 31 de janeiro, presidente, obrigando as empresas concessionárias de serviço público de transporte hidroviário, fluvial, lacustre ou marítimo
como balsas, ferryboats, a aceitar o Pix ou cartões para o pagamento desse transporte. Só que o projeto do deputado Napoleão, ele vem para enrijecer um pouco mais, cobrar um pouco mais dessas empresas. Totalmente tem um mérito muito grande, só que eu faço um pedido aqui de diligência à Secretaria de Estado da Mobilidade, da Infraestrutura e Mobilidade e também à Fazenda, justamente porque esse aperto nas empresas, que elas merecem, devem ser apertadas, mas pode causar, tem uma cláusula aqui, que pode causar até suspensão dos trabalhos. E me preocupa muito, quem conhece São Francisco do Sul, principalmente Vigorelli e São Francisco do Sul, existe um ferryboat. E esse ferryboat, se for cancelado aí, ou suspenso por 6 meses, 3 meses, ninguém vai prestar esse serviço e nós teremos um colapso na região. Por isso, a diligência, tanto à Fazenda quanto à Secretaria de Infraestrutura, senhor presidente. Pelo diligenciamento, o parecer e voto do eminente deputado Fernando Crelli ao projeto de lei 0036/2024 em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado, com o qual permanece como se encontra, está aprovado o diligenciamento. Senhor deputado, não há mais matéria a deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças, já pedindo aos deputados que permaneçam em plenário para a reunião conjunta. E também agradeço a participação de todos vocês que vieram dos seus respectivos municípios. Bom retorno depois para vocês. Muito obrigado. Está aberta.